Bom dia! Neste vídeo vamos ver as novidades da versão 1.5 do Denterm para as frações de serviços. As alterações são principalmente ao nível da definição de espaços, iluminação e da ventilação. Relativamente à definição dos espaços, anteriormente tínhamos uma única atividade para toda a fração, bem como um único perfil de ocupação, um número total de ocupantes e um único tipo de uso. Agora podemos definir para cada um dos espaços um perfil de ocupação, um número de ocupantes que pode ser por densidade ou número total e um tipo de uso distinto para cada espaço. Em relação à definição da iluminação, além dos dados que já possuíamos, podemos agora definir um perfil de iluminação distinto para cada um dos espaços. Temos ainda a possibilidade de definir a iluminação detalhadamente através da introdução de grupos de luminárias onde especificamos o tipo de balastro, pode ser sem balastro ou lâmpada compacta, podemos ter balastro não identificado, balastro eletrónico ou informação detalhada do balastro. Quando temos informação detalhada do balastro, vamos inserir a intensidade da corrente e o fator de potência definidos no balastro. Através destes dois dados, o Denterm vai calcular a potência do balastro. No caso de não termos os dados do balastro, poderá ser agravada a potência da lâmpada em mais 30%, em mais 10%, ou utilizar a potência inserida no caso de ser uma lâmpada compacta ou não possuir balastro. Devemos colocar o número de lâmpadas ou balastros, a redução da carga térmica para cada um destes grupos, o perfil de utilização das luminárias, o fator de controle de ocupação, o fator de controle da luz natural, o consumo dos fatores de controle no caso de existirem, e temos aqui a potência absorvida pelas luminárias, não incluindo os fatores de controle, e aqui a potência incluindo os fatores de controle. Caso o espaço seja uma zona complementar, será possível no perfil introduzir um número de horas e não um perfil de utilização. Como nota, temos três particularidades na definição dos dados da iluminância e da potência absorvida que queremos salientar. Se a iluminância for igual a 0 lux e a potência absorvida for superior a 0 watts, então será utilizado para o cálculo do edifício de referência a mesma densidade de iluminação que o edifício real possui. Se a iluminância for diferente de 0 e a potência absorvida for de 0 watts, será então utilizado para o edifício real a mesma densidade de iluminação que o edifício de referência possui. No caso de ambas serem iguais a 0, então, tanto no edifício real como no edifício de referência, iremos ter uma densidade de iluminação de 0 watts por metro quadrado. Em relação aos perfis de aquecimento e arrefecimento, estão agora por defeito ligados ao perfil de ocupação. Deste modo, já não é necessário alterá-los sempre que alteramos a definição deste último.
Relativamente à ventilação, introduzimos o cálculo pelo método analítico e prescritivo, bem como a utilização da norma 15.245 para frações de serviços. Apesar de podermos ter ocupações, atividades e poluentes distintos para cada um dos passos, para o edifício de referência vamos apenas possuir uma ocupação, uma atividade e um tipo de emissão de poluentes. Por defeito, são utilizados os dados mais significativos dos espaços. No entanto, é possível o utilizador especificar outros se assim o entender. São-nos aqui apresentados os caudais máximo e mínimo para o edifício de referência, que correspondem, respectivamente, ao caudal do método prescritivo com a máxima ocupação e ao caudal sem ocupação, considerando um rendimento do sistema de ventilação de 80%, tal como está descrito no regulamento. Neste quadro, vamos introduzir os dados correspondentes ao método analítico e ao método prescritivo. Para cada um dos passos, é-nos apresentado o caudal do método analítico, o caudal do método prescritivo e o caudal do método analítico, tendo em consideração a eficácia do tipo de ventilação. Temos nesta linha o valor global para os referidos caudais. É possível que estes valores não correspondam à soma dos caudais individuais para cada espaço, devido à possibilidade de existirem ocupações a horários distintos para cada um deles. O caudal total do método analítico afetado pela eficácia do tipo de ventilação é o caudal que irá ser utilizado para verificação do mínimo pela norma 15.242. Podemos especificar que os caudais de cálculo são obtidos automaticamente através desta norma. Os dados a introduzir para o cálculo dos caudais pela norma são iguais aos utilizados para edifícios de habitação. Temos a particularidade de não ser possível especificar que existe a recuperação de calor, bem como a verificação do caudal mínimo é efetuada pelo caudal obtido pelo método analítico afetado da eficácia da ventilação e não pelo fator de 0,4 renovações por hora. No caso de termos ventilação mecânica, temos como insuflação e infiltração os dados obtidos diretamente do cálculo da norma. Para a situação de ventilação mecânica desligada, vamos utilizar o caudal da norma, não considerando os ventiladores. Caso não exista ventilação mecânica, vamos ter para a situação em que existe ocupação da fração, o caudal do método prescritivo. Para a situação em que não existe ocupação, vamos utilizar o caudal da norma obtido para a ventilação natural. Caso exista ventilação mecânica, podemos especificar que o perfil da mesma é on-off, ou seja, que os ventiladores só possuem a situação de ligado ou desligado. Para isto, qualquer valor do perfil superior a 0% é considerado ligado. Qualquer valor igual a 0% será considerado desligado. As percentagens do perfil de ventilação correspondem diretamente à percentagem de carga dos ventiladores.
Uma utilização de 50% significa que os ventiladores estão a 50% do caudal e não que o caudal total de ventilação é 50% do máximo. Ou seja, o perfil não influencia a parte correspondente à ventilação natural. Quando temos ventilação mecânica, é ainda possível especificar que queremos criar o consumo nos equipamentos relativos aos ventiladores. Como podemos ver, temos aqui um equipamento de ventilação que possui um consumo de acordo com o calculado pela norma. Caso os ventiladores estejam associados ao sistema de climatização, deveremos mudar o tipo de equipamento para ventilação associada à climatização. São então estas as maiores alterações desta versão para as frações de serviço. Esperamos ter ajudado. Muito obrigado.